a todos, desejando a vocês que a graça, o amor, a consolação do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Irmãos, estamos aqui hoje para gravar essa aula de encerramento da nossa escola bíblica dominical. Esse trimestre nós estamos estudando essa lição maravilhosa que é a raça humana, origem, queda e redenção. Já falamos sobre a criação do homem, sobre a queda, o pecado e sobre também o plano de salvação de Deus para o homem, para a sua criação. E hoje nós chegamos à última lição do trimestre, o novo homem em Jesus Cristo, a lição 13, que tem data de 29 de março de 2020. Infelizmente, estamos impedidos de estarmos juntos na igreja, na escola dominical, reunidos na comunhão fraternal, mas Deus, pela sua bondade, pela sua graça, nos permite estarmos juntos um pouquinho para estudar essa lição através das redes sociais, através das mídias eletrônicas, né? E louvado seja Deus, eu quero aqui fazer um agradecimento especial a nosso irmão cooperador Anderson, que é o superintendente da nossa escola dominical da Congregação Martins, e também que desenvolveu esse aplicativo, né? O canal do YouTube, na verdade, não o aplicativo, mas o canal do YouTube, que permitisse que nós subíssemos através dessa plataforma esses vídeos, uma forma de nós comunicarmos, levarmos ensino e também recebermos a manifestação dos irmãos. Então, louvado seja Deus, muito obrigado, irmão Anderson, louvo a Deus pela sua vida e louvo a Deus por toda a igreja aqui e juntos podemos aqui, através desse meio, estudar a palavra do Senhor. Essa lição é uma lição muito bonita, irmãos. A lição fala sobre essa regeneração, essa transformação do novo homem que encontra a Jesus Cristo como Salvador, como Senhor. E o texto que nós temos aqui na lição é o Evangelho de João, a leitura bíblica em casa do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 a 16. Eu queria ler esse texto com vocês, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, ou Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: Necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabeis isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. Esse texto, amados irmãos, Jesus explicando para o Nicodemos, né, um dos chefes dos fariseus, né, explicando para ele como que se dá esse novo nascimento, como se dá essa regeneração efetuada por Deus. E ele disse aqui no versículo 3 que se a pessoa não nascer de novo não pode ver, e no versículo 5 que não pode entrar. Então quem não nasce de novo, regenerado por ação do Espírito Santo de Deus, pela palavra, pelo lavar regenerador da palavra, está aí no versículo 3, não pode ver o reino de Deus e também não pode entrar, versículo 5, no reino de Deus. Então essa lição é muito importante, ela tem alguns objetivos para nós. O objetivo geral é mostrar que essa salvação em Cristo implica a regeneração do novo homem, ou seja, uma transformação. E os específicos? Apresentar como se dá esse nascimento, né, do novo homem, também explicar a justificação, o que é a justificação do novo homem,
e também enfatizar a necessidade de santificação do novo homem. Mas vamos à lição, que essa lição ela é muito relevante e uma lição muito bonita. Na introdução, eu queria só falar para os irmãos algo a respeito de que essa conversa com Nicodemos, que Jesus teve com Nicodemos, o que representa? Quando Jesus usa o termo nascer de novo, na verdade, quando nós vamos lá para o original, a palavra mais apropriada para o nascer de novo, para nós entendermos, seria nascer de cima. Isso que está lá no original, para você ver a importância disso e a profundidade das palavras de Jesus. Jesus estava falando para aquele mestre que o importante para ele entrar no reino do céu era nascer de cima, ou seja, tinha que ser uma ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, lá do alto, para esse homem poder agir dessa maneira diferente, para ser transformado. Ou seja, não são as nossas obras, não são os nossos méritos, mas são os méritos daquele que é do alto, aquele que vem de cima, que é o próprio plano de salvação de Deus através da vida de Jesus Cristo para o homem. Então, esse nascimento de novo, na verdade, é um nascimento de cima. Guarde isso no seu coração. Mas eu gosto sempre de fazer as aulas começando com uma pergunta, alguns conceitos para os irmãos. Eu queria nessa oportunidade dessa escola mesmo diferente também, refletir com os irmãos dois conceitos. O que seria, no entender dos irmãos, perfeição e transformação? Perfeição. Se você fosse explicar isso para alguém, como você explicaria? Olha só, perfeição, se refere à condição daquilo que é perfeito. E perfeito, por sua vez, diz-se daquilo que não apresenta erros, defeitos ou falhas. Falências, trata-se, por conseguinte, de algo que alcançamos o máximo nível possível. Será que nós, seres falhos, temos condição de alcançar essa perfeição? Perfeito foi só um até hoje que pisou aqui na terra, somente o Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas nós precisamos desses conceitos para entendermos bem essa lição desse nascimento desse novo homem, né? O novo homem que nasce através de Cristo Jesus. E transformação, qual seria esse conceito? Transformação, que é um efeito de transformar, mas o que seria? Seria o seguinte: fazer algo ou alguém mudar de forma, transmutar algo em outra coisa. Ou seja, na Bíblia, esse termo transformação é metanoia, você já deve ter ouvido falar isso, que significa uma mudança essencial de pensamento ou caráter, uma transformação espiritual. Ou seja, a metanoia que ocorre através da Bíblia Sagrada, a transformação é uma transformação espiritual da parte de Deus para aquele que recebe o seu Filho Jesus Cristo. Então essa transformação, essa metanoia na Bíblia Sagrada, para ser um novo homem, ela está ligada ao intelecto ou à mente, a mudança da mentalidade ou de propósito, ou das convicções, das ações, daquilo que me motiva. Isso tudo está dentro dessa transformação para ser um novo homem. E no ponto de vista teológico, nós precisamos entender que a metanoia, a transformação, ela passa pelo conceito de arrependimento, que seria aquilo que a gente fala, né, sempre que nós precisamos arrepender-nos, ou seja, sem arrependimento não existe uma transformação. Então, talvez a melhor tradução que teria para essa transformação no sentido de metanoia é a mudança de mentalidade pelo arrependimento da vida que levava, arrependimento do comportamento que levava, arrependimento dos pensamentos que mantinha, daquilo que nutria, etc. e tal. Então, esse arrepender-se se refere a essa mudança, essa transformação, e se refere à renúncia do pecado, tanto no pensamento quanto em ações. Tá? Isso seria a plenitude dessa palavra de metanoia, de transformação, de arrependimento. Se você pensar na questão dos evangelhos, Marcos escreve, né, a respeito de João Batista e diz que ele pregava o batismo do arrependimento, ou seja, o batismo da metanoia para perdão dos pecados. Da perspectiva do Evangelho de Mateus, também a essência da mensagem de João Batista era exatamente essa: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou seja, também ligado a essa metanoia, que significa não somente essa mudança de natureza, mas transformação total, no sentido de que essa mudança
de direcionamento implica na necessidade de ajuda divina por um lado, mas por outro de uma conduta ética por parte da pessoa que responde a esse chamado divino. Ou seja, Deus faz a parte dele e eu respondo com a minha parte, querendo essa mudança, aceitando essa transformação, entendendo o meu estado e precisando desse arrependimento, dessa mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de conduta, essa metanoia. Então isso que ele faz através da sua palavra e através da conversão, ele nos transforma. E tem um texto que a gente entende muito bem, esse que está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, é um texto muito conhecido, e diz a respeito dessa transformação da mente. E diz o seguinte: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós somos transformados por essa renovação, por essa metanoia, essa renovação do nosso entendimento, pela palavra de Deus, por enxergar nossa situação de pecado, a situação de miserabilidade, que precisamos de um Salvador, e nós começamos a pensar diferente e assim agir diferente. A mudança, então, ela acontece no nosso coração. E tem a 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, também fala a respeito disso, porque aí como nós somos transformados, agora nós vamos ter a mente de Cristo. Ele diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque nós fomos transformados no nosso entendimento, então a mente de Cristo, ela é agora atribuída a nós, com os nossos pensamentos, novos conceitos que ele nos ensina, novos valores. Então tem uma mudança de coração, porque é desse coração pecaminoso que procede todas as coisas. E quando nós mudamos esse coração, esse pensamento, nós alteramos na verdade, Deus altera todo o nosso modo de ver, nosso modo de agir, nosso modo de pensar. Veja comigo o que está em Marcos, no capítulo 7, no versículo 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Veja bem, se é isso que domina o homem, a partir do momento que ele tem uma transformação do seu coração, transformação da sua mente, essas coisas vão sendo tiradas. E aquilo que é de Deus, aquilo que é do alto, por isso que a nascimento, a regeneração de cima, ela vem transformando a nossa vida e nós vamos ser modificados esse modo de pensar. Lutero, falando a respeito de obras, das más obras e falando a respeito dessa natureza do homem, ele diz o seguinte, que as más obras nunca tornam o homem mau, mas o homem mau executa más obras, ou seja, o homem já é mau. Então nós temos essa natureza. O que pode modificar, o que pode nos ajudar é somente a ação de Deus através do seu Espírito Santo, através da sua palavra, para nos transformar. E aí nós vamos cada dia, um processo de santificação, hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Existe um pastor que eu gosto muito de ouvir, ele fala algo muito interessante. Ele fala que quando nós chegamos a Jesus, nós somos igual aqueles filtros de barro, aquele que você compra, que tem que curtir as velas. Quando nós chegamos para Jesus, nós temos um gosto de terra, aquele barro aquele filtro que você compra, a primeira água que você toma, você não consegue tomar ela tem gosto de terra. Mas aí depois você vai passando a água, e vai ficando, a água vai ficando pura e você consegue beber. E é fato que nós somos assim, quando a gente chega para Jesus, a gente está com gosto de barro, gosto de lama, a sujeira tremenda, mas aí Deus vai lavando, e aí a gente vai se tornando pessoas melhores. Por isso que é hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Não podemos inverter essas ordens, amém? Mas se ele faz essa transformação, Jesus, ele transforma a nossa vida, agora nós somos um novo homem em Cristo Jesus. Como que se dá isso? Como é que dá essa transformação? Será que nós conseguimos alcançar uma perfeição espiritual nessa vida? O que a Bíblia fala e como que é esse processo? Aí o autor aqui na revista, ele começa no tópico 1 do nascimento do novo homem, e ele fala a respeito de que Jesus ensinou a Nicodemos, como que seria gerado esse novo homem. E esse novo homem, Jesus, nas palavras de Jesus, ele não é gerado da carne, mas ele é gerado do próprio Deus, Ele é gerado de Deus, da água e do Espírito. O que significa isso? Por que Jesus falou isso para ele? Vamos ver isso?
Então, olha só, no tópico 1, o nascimento do novo homem, nascido não do sangue, nem da carne, está aí a sua revista. E ele diz aí que a atuação do Espírito Santo no finalzinho dela, no interior do ser humano, é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida ao nascer de novo. O homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. O que ele está dizendo aqui? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que quando nós temos essa transformação e temos esse encontro com Jesus, o novo homem, antes de tudo, é uma criação espiritual. Não é um esforço humano seu. Você não vai convencer ninguém a ser transformado. Mas quando existe essa transformação, ela não é da carne e nem do sangue, mas é o próprio Deus que faz isso. É Ele que opera isso em nós. Nós não conseguimos fazer isso. Isso é um presente de Deus e é Ele que nos adota na sua família. Inclusive, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12 e 13, diz o seguinte: como que nós chegamos e como que nós somos essa nova criatura agora, né? O Filho de Deus. Olha só, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais, olha só, não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Ou seja, quem fez esse novo nascimento foi o próprio Deus, não foi a vontade da carne, não foi através de sangue, não foi por força, não foi por violência, mas foi o próprio Deus que fez isso. Então nós não nascemos da carne e do sangue, mas é Deus que opera em nós esse novo nascimento. No item 2 ele vai falar exatamente isso. Fala, olha, então você que experimentou essa transformação, esse novo nascimento, foi nascido de Deus. E ele diz aí, torna-se uma nova criatura em Cristo. Uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Veja bem, o novo homem que é nascido de Deus, nesse sentido, significa tornar-se filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, a partir do momento que você crê, como um versículo que nós lemos agora no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, você creu, então Deus deu esse poder de você agora ser filho dele. Por quê? Porque você creu. Então, agora você nasceu novamente. Você aceitou a Cristo pela fé e esse era o plano de Deus que foi elaborado lá atrás, antes da fundação do mundo, como diz lá em Apocalipse 13:8. O homem se desviou, o homem perdeu o contato com o seu Criador, o homem se afastou do seu Criador, ele se perdeu nos seus delitos e pecados, mas Deus já tinha elaborado um plano, através de Jesus Cristo, aquele que cresce, ele ia restabelecer essa comunhão, restabelecer esse contato. E a Bíblia diz que através disso, o plano de salvação de Deus, o plano que Deus, original de Deus para a minha vida, para a sua vida, agora ele é restabelecido. Que o plano dele é plano de paz, é plano de bondade, é plano de bênção para as nossas vidas. Através de Jesus Cristo, aquele que crê, esse plano original de Deus, ele é restaurado na nossa vida. E Apocalipse 13, versículo 8 diz que esse cordeiro que morreu, que é Jesus Cristo, ele já estava preparado desde a fundação do mundo, ou seja, Deus não foi pego de surpresa. Tudo isso que acontece na regeneração, na transformação, quando nós encontramos a Jesus Cristo pela fé, Deus já tinha planejado isso desde a fundação do mundo, já tinha preparado. E a Bíblia diz que essa pessoa que chega a Cristo, através de Deus, e ele agora se torna uma nova criatura, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha só o que diz o texto. Assim, vamos ler do 2 Coríntios do 5, 17 ao 19. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha que maravilha isso, que Cristo conquistou por nós através do plano da redenção do Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que é nascido de novo, ele não nasce do sangue nem da carne, mas ele nasce de Deus. É Deus que faz esse novo nascimento, opera em nós esse querer, esse realizar. No item 3, sobre o copo 3 do item 1, ele fala que esse novo nascimento ele é nascido da água. E diz assim, ele fala sobre o batismo das águas, e diz que, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador e Senhor. O que ele está querendo dizer com isso, meus irmãos?
Ele está querendo dizer o seguinte, que não é o ato do batismo em si que salva, não é o ato do batismo na água que vai fazer esse novo nascimento, mas e sim a fé. E porque eu tive fé, eu fui motivado a ser batizado. Então o batismo, como vamos dizer assim, uma cerimônia formal, sem estar viva no meu coração, sem a fé estar ativada no meu coração, estar viva, não tem sentido nenhum e não vai ter efeito nenhum o batismo por si, mas sim a fé no que é que representa. Então, o que eu li aqui, o batismo em água só tem efeito salvador quando é recebido pela fé. É o que está lá em Marcos 16:16. Veja bem o que diz o texto. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só. Então, qual que é o parâmetro para ser salvo? Crer. E aí a pessoa que crê, fala assim, eu creio, então eu quero passar pelo batismo das águas. E essas águas vai ter um simbolismo de renascimento espiritual daquele que recebeu a Cristo. Como Cristo também foi sepultado e depois ele ressuscitou. O batismo representa isso para aquele que crê. Ele como se ele tivesse sepultado também com Cristo, morrendo com Cristo e ressuscitando com Cristo uma nova criatura. Vamos ver isso na Bíblia? Romanos 6, do versículo 1 a 12. Olha o que diz a respeito disso. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha só, porque eu criei, eu batizei, e assim como Cristo foi morto e ressuscitou, eu também agora morri para o pecado e agora estou ressurgindo para a nova vida em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa como se dá o processo de nascimento desse novo homem. Ele não nasce da carne nem do sangue, ele nasce de Deus e ele nasce da água, que é o lavar, é a renovação. Eu morri e fui lavado, fui remido e agora eu sou a nova criatura. E no item 4, ele fala mais algo aqui a respeito do nascimento desse novo homem, que fala do Espírito Santo de Deus. Olha só, ele diz o seguinte aqui, olha, veja bem, vamos ler aqui um pedacinho. Somente a partir dessa ação sobrenatural, ou seja, do Espírito Santo, em nossa alma, é o que o novo homem em Cristo torna-se possível. Ou seja, se não for o agir de Deus, como eu falei para os irmãos, não é por força, não é por violência, como nós queríamos, né? Pegar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente sabe, o que Deus já fez e pôr na vida daquelas pessoas, na mente daquelas pessoas que ainda não têm esse entendimento. Mas nós não conseguimos fazer isso, porque é só o Espírito Santo que pode fazer. E esse Espírito Santo, ele nos lava, nos regenera e ele atua constantemente para isso. É o Espírito Santo quem opera esse novo nascimento. Nós não podemos nem explicar isso por linguagem humana. Por isso que lá ali em João, no texto que nós lemos, no texto da leitura bíblica, fala no João 3, versículo 8, diz que a gente nem consegue explicar, porque o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, é algo sobrenatural e que é difícil de explicar, difícil de convencer as pessoas, porque nós não temos esse poder, mas o Espírito Santo tem. Em Tito, no capítulo 3, no versículo 5, diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração, ou seja, regeneração deixando aquela velha natureza, e da renovação do Espírito Santo. Ele é quem atua sobre nós, em nós e para nós moldarmos a sua vontade, ao seu caráter, aos seus ensinamentos. Essa transformação, esse nascimento é a verdadeira conversão. Quando nós encontramos a Cristo, entendemos o nosso estado e deixamos o Senhor fazer essa obra maravilhosa em nós através do nosso arrependimento, através da nossa caminhada com Ele. No tópico 2 aí da nossa lição, ele fala sobre a justificação.
Então, se aqui ele falou do nascimento, agora ele já está falando para o próximo passo, a justificação. Todos são conceitos bíblicos, né, fundamentais da nossa fé cristã. A justificação do novo homem. E ele diz o seguinte: o novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, olha só, o nascimento, né? Num contexto de injustiça e pecado, ele está tomado com isso. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. O que seria isso? Primeiro ele vai falar, para explicar essa justificação, ele fala um pouquinho sobre a inutilidade da justiça humana. Então o que ele fala? Ele fala que as nossas obras, ainda que boa, ela não nos salvam, né? Não adianta, por mais que seja, você possa fazer tudo certo, a Bíblia diz lá em Isaías 64:6 que as nossas obras, por mais perfeitas que elas parecem ser, elas são consideradas como trapos de imundície. Diante de Deus não tem valor nenhum com relação a isso, para a nossa justificação, veja bem, tá? Para a nossa justificação, para a nossa salvação. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Não são obras que te salvam, não são obras que me salvam. Nós não conseguimos, através de nossas obras, agradar a Deus a ponto de conquistar nossa salvação por mérito próprio. Nós precisamos dos méritos de Jesus. Olha só, o que fala em Romanos 5:9, fala que nós somos justificados apenas pelo sangue de Jesus Cristo. Olha só, Romanos capítulo 5, versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. O que é isso? Por que as nossas obras, irmãos, são tão difíceis e complicadas? Para a gente entender isso, eu quero te contar uma historinha. Diz que tinha um viajante, que ele viajava muito, ele trabalhava fora, e ele ficava 1 mês, 2 meses, 3 meses fora de casa. E ele tinha uma menininha, pequenininha, tamanho da Ana, assim, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. E quando ele voltou, ele estava 2 meses fora de casa, 3 meses, ele voltou e a filhinha dele, muito alegre, chegou para ele na porta e falou assim: papai, que bom que você voltou, papai, eu te amo, papai, eu tenho uma surpresa para você, eu tenho algo maravilhoso para te falar. Aí o pai abraçou e falou: mesmo, o que é? Ele falou assim: olha, papai, eu aprendi a escrever. Você aprendeu a escrever? O pai assustou, falou: mas não tem nem 2 anos, aprendeu a escrever? E ela falou assim: papai, eu quero escrever uma carta para você. Eu falei assim: então vamos lá escrever. Aí o pai sentou, né, mas assim, né, falou: gente, mas será, né? E aí ela começou a escrever, pegou um papel e escreveu: vou escrever uma cartinha para você. E começou a escrever, e saiu um rabisco, saiu um círculo, outro rabisco, e saiu mais um risco atravessado, e saiu aquela maravilha, né, no papel. E ela estava escrevendo. Ela falou assim: aí, papai, pronto, eu escrevi, agora você pode ler. E o pai pegou aquilo na mão e começou a olhar e falou assim: que bom, nossa, que maravilha, ótimo, né? Interagindo com a sua filha. E a filha ficou meio desconfiada daquilo, né, que o pai estava elogiando demais, e perguntou: papai, o que está escrito aí? O que está escrito aí? Aí o pai ficou assim numa situação difícil, porque você olha, e agora, o que eu faço? Né? Eu minto para ela, faço de conta que eu estou lendo alguma coisa, né? O que eu faço? E o pai então virou para essa criança e falou o seguinte para ela, assim: filha, na verdade, você não sabe escrever ainda. Você é bem pequenininha e você não tem essa condição de escrever ainda. Mas, embora você não saiba escrever, aqui diz muita coisa para o papai. Aí ela falou assim: papai, e o que diz? O que está escrito aí? Aí ele falou assim: para o papai está escrito o seguinte, que você é uma menina muito esforçada, que você é uma menina que tenta dar o seu melhor, que você tenta agradar o seu pai, fazendo o que você fez, e acima de tudo, filha, acima de tudo, ao você fazer o que você fez, embora você não saiba escrever, você demonstra que você ama o seu papai muito. Ele respondeu isso para ela. É mais ou menos isso que Deus nos vê. Às vezes, as nossas obras, as nossas atitudes aqui são como esses traços desconexos dessa criança de antes de 2 anos, que não sabe nem escrever, mas que acreditava que sabia. Todas as nossas obras diante de Deus, às vezes, passam dessa forma. Ele olha para nós e, às vezes, mais do que nós, ao invés de nós ajudarmos a Deus, nós muitas vezes atrapalhamos os propósitos dele através das nossas obras. Mas ele olha e contempla a nossa intenção. Embora não sabemos fazer as coisas da maneira correta, não sabemos muitas vezes fazer a coisa
da maneira que vai realmente agradar ao nosso Deus, ele olha e encontra sinceridade, mesmo quando nós erramos, quando nós fazemos o melhor, quando nós nos esforçamos e quando nós estamos fazendo por amor, não que nós saibamos fazer, mas nós tentamos fazer por amor. É mais ou menos isso que acontece aqui nessa questão da justificação, da inutilidade da justiça humana. Por isso que Deus tem que intervir e dar seu Filho. Por isso que o mérito é todo de Jesus. Por isso que não é por obras para que ninguém se glorie, mas é graça do Senhor. Ela é a graça pura e a misericórdia de Deus que nos salva. Mas ele continua aí no item 2, na maravilhosa doutrina da justificação. Ele diz que o seguinte, olha só, ele diz que ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que o mero perdão e muito mais que a anistia, concede status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. O que seria essa justificação, irmãos? Olha só, quando nós aceitamos a Cristo, né, Deus ele concede mais do que perdão. Por quê? Além de perdoar-nos, ele pega aquilo que Jesus Cristo fez lá na cruz do Calvário, que é ele que é o justo, ele que foi lá e cumpriu toda a justiça para cumprir a lei. Ele pega aquilo que Jesus Cristo fez e imputa a mim e a você, ou seja, coloca diante da minha vida, diante de você. Além do perdão, além de perdoado, nós estamos justificados, ou seja, nós saímos da posição de culpado, de réus e somos justos. Agora, por mérito meu? Não, mas porque eu criei na obra e na pessoa bendita de Jesus Cristo. Nossa condição era de réu. Olha só o que fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Não sabeis se os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os malvidizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E o que alguns têm sido, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Ou seja, nós éramos assim, mas quando nós cremos, Jesus, esse mérito dele foi imputado a nós e nós somos justificados. A justiça dele é imputada a mim e a você agora, pela fé que temos na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Nossos pecados, então, são completamente apagados. Olha o que ele fala em Hebreus, capítulo 10, versículos 16 e 17. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, as escrevereis em seus entendimentos. E acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10, 16 e 17. Isso é a justificação que é imputada a mim e a você. Que maravilha, irmãos, que maravilha. E agora nós somos justos. E aí ele fala exatamente isso aí no tópico 3. O novo homem é justo, porque ele é bom? Não, mas porque ele foi justificado por Jesus, que é aquilo que Jesus fez. Olha só, depois que aceitou a Cristo, o homem é considerado justo perante os olhos de Deus, e nessa nova posição podemos ter fé e agir como filhos, tranquilo, com consciência limpa. Por quê? Porque Jesus é que fez por mim. Não fui eu não consigo fazer, mas Jesus é que faz, é Jesus é que conquistou, e isso é imputado a mim pela fé. E veja bem, irmãos, como isso é interessante, como isso é maravilhoso, né? Às vezes a gente fica pensando, né? Eu fico lembrando daquele versículo de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16 da carta de Tiago, diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aí você fica pensando assim, mas justo? Não, porque não, mas eu não sou justo, eu estou isso, eu estou aquilo, eu sou aquilo. Será que eu sou... Que justo é esse que a Bíblia está falando? Né? A oração do justo pode muito ser os efeitos. Será que o justo é aquele que é bom, que não erra e que não comete injustiça no sentido de, eu vou julgar tudo com equidade, com justiça? Não, irmãos, o justo ali, que a oração pode muito ter os efeitos, é o justo, é que entende que ele não é merecedor, que ele não tem mérito próprio, mas ele firma, ele se estriba e ele está firmado nos méritos de Jesus Cristo. O justo é aquele que foi justificado e sabe que ele não tem condição nenhuma, não tem poder nenhum para se salvar nem salvar ninguém, mas o Cristo que ele serve, o Jesus, o Salvador dele, tem, e ele é justificado agora pelo que Jesus fez. Então a oração dessa pessoa que tem essa fé pode muito ser os efeitos. Então isso é interessante, irmãos, e é tão interessante isso, irmãos, que
O autor trouxe aí na revista o exemplo do ladrão da cruz que creu em Jesus, está lá em Lucas 23, 42, 43. Ele creu em Jesus e ele foi justificado imediatamente. Jesus falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, veja bem, um ladrão estava lá, ele ainda falou: eu merecia estar aqui, olha o reconhecimento, né? Mas, Senhor, se o Senhor puder, né, lembra de mim quando entrares no paraíso. Jesus falou: hoje mesmo você estará comigo, porque ele viu arrependimento, viu sinceridade, e a justificação foi colocada sobre ele, e ele foi visto justo diante de Deus, embora fosse um ladrão anteriormente. Ele agora é justificado e vai para o céu com o Senhor Jesus. No último tópico, o tópico 3 da nossa lição, ele vai falar sobre a santificação do novo homem, e ele vai fazer um contraste. Ele começa assim: ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançar a estatura de varão perfeito. O que ele está falando aqui? Essa justificação, ela é instantânea, ou seja, eu crio no Senhor Jesus, pá, automático, na hora. A justiça de Jesus, ela é imputada sobre a minha cabeça. Ela é imediatamente, instantânea, né? Creu, está justificado, está perdoado. Agora começa uma outra fase, né? Olha, tem um novo nascimento, tem a justificação, e agora vai começar outra fase, que é a santificação. E aí ele fala que essa santificação é um processo, ou seja, é algo que vem paulatinamente, que não para. Nós vamos, olha só, nós nascemos de novo, nós somos justificados imediatamente, começa-se um processo de santificação, que ele vai, só vai parar esse processo de santificação na volta de Jesus, ou quando nós tivermos um encontro pessoal com ele, no sentido de, vamos supor, algumas pessoas vão encontrar com Jesus antes, né? Vão morrer. Agora, se nós formos arrebatados, é no arrebatamento. Por quê? Porque a santificação, ela, após a justificação que foi instantânea, a santificação é um processo que vai até a nossa glorificação, ou seja, quando nós não vamos ter mais esse corpo aqui que é corruptível, aí nós vamos ter um corpo glorificado igual o corpo de Jesus, que a Bíblia diz. Então, até a glorificação, esse processo da santificação continua dia após dia. É o processo da água que lava o filtro lá de barro, que vai tirando o gosto da terra, não é isso que eu falei, né? Quando vem para Jesus, está com gosto de barro, mas depois vai perdendo esse gosto. Ou seja, hoje eu sou melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, e esse é o processo que nós precisamos entender para agirmos de maneira correta. Então, essa santificação é um processo. Olha só, quando nós aceitamos a Cristo, o pecador é visto como um santo pela igreja. Que sentido santo? Um santo que é a pessoa separada. Olha o que fala lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, está falando do santo não porque está pronto, porque já, nossa, não é pecador, não. Santo porque foi separado e agora está num processo de santificação, de separação das coisas desse mundo. Então, quando nós já estamos separados do mundo, nós tornamos agora uma propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9, olha só o que diz a Bíblia, olha só: mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que outro tempo não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Glória a Deus, louvado seja Deus, irmãos. Como é bom nós sabermos disso, né? Que essa misericórdia nos alcançou, e agora nós não éramos povo, mas agora nós somos povo, agora nós somos uma geração eleita, nós somos um sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido para a gente praticar boas obras, irmãos. Que bênção, chamados, meus irmãos, chamados para sermos parecidos com Cristo, chamados para ser um novo homem, uma nova mulher, regenerado por essa palavra, regenerado pelo poder do Espírito Santo, regenerado, nascido de cima, do alto. Como isso é maravilhoso e como faz diferença na vida da pessoa que ela teve essa transformação verdadeira. E aí o que acontece conosco, irmãos? Posicionalmente, a nossa posição é de santo, embora ainda nós estejamos no processo de santificação. Nós somos vistos como santos, como separados, e essa santificação ela vai sendo operada na nossa vida. Então aí, quando ele fala da santificação como posicionamento, é isso que ele está falando. Ele fala: olha, nós já somos separados e posicionalmente nós somos vistos como santos, porque nós já estamos nesse processo de santificação. Mas aí ele fala no item 2 que a santificação como um processo. Olha só, mesmo tendo essa posição de santo, não é?
nós teremos que nos submeter a um longo e disciplinado processo de santificação. É interessante, irmãos, olha o que Provérbio fala a respeito disso para a gente entendermos. Ele diz o seguinte, Provérbio 4, versículo 18, fala: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que Provérbio está falando aqui? Ele está falando mais ou menos o seguinte, ele está contando aqui como é que é esse nascimento, como é que é essa caminhada, essa santificação, a justificação, a santificação e até a glorificação do nosso corpo. Ele compara aqui ao romper da aurora. Olha só, a vereda, o caminho, a vereda do justo, o caminho daquele que agora é justificado por Jesus, que foi justificado, do justo. Ele é como a luz da aurora. O que é a luz da aurora? A luz da aurora é aquela luz que é fraquinha. No comecinho da manhã, por exemplo, tem lugares que às 5 horas da manhã começa a clarear, mas não está claro nem escuro, ainda está meio assim embaçado, não dá para você ver bem, você não vê claramente e tal, né? Aí essa é a luz da aurora, mas aí ela vai brilhando, 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 ou seja, vai clareando, passa 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, nós vamos clareando, clareando o dia até ser dia perfeito. Qual que é o dia perfeito? É a luz do meio-dia, é a luz que brilha no pico do dia, do calor do dia, é a luz do sol do meio-dia. O que ele está falando que a caminhada nossa, quando nós começamos com Cristo, é mais ou menos assim, às vezes no começo é complicado, o começo é cheio de escuridão, momentos de trevas, momentos que não é uma luz tão brilhante assim, mas que aí, com o romper da aurora, com o caminhar, um dia nós vamos brilhar como o sol ao meio-dia, porque aí nós vamos ser glorificados como Jesus foi. É o processo dessa santificação. Então ele está falando em Provérbios 18 a respeito desse processo. E ele fala lá em Efésios 4:13 também: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha só, qual que é a finalidade da santificação? É alcançar isso aqui, a estatura de varão perfeito, a medida e a estatura completa de Cristo, que é o varão perfeito. Olha para você ver, o conceito mais pleno de santificação é o seguinte: é eu me parecer tanto com Cristo, que eu cresci de tal maneira que eu me pareço muito com Ele e eu alcancei a estatura de varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. O conceito mais pleno de santificação é isso: ser parecido com Jesus Cristo. Então, para você ver que a nossa responsabilidade aqui de deixar esse processo de santificação fluir na nossa vida não é brincadeira. Por isso que Deus fala que Ele não tem prazer na alma que retrocede. Ele não tem prazer. Ele tem prazer de que o que hoje é melhor do que ontem e o amanhã é melhor do que hoje. Mas o que volta para trás, a alma dele não se compraz. Olha só, a santificação nos ajuda na perfeição e andar com Deus. Está lá em Gênesis 17:1. Você lembra que ele falou para Abraão? Né? Anda em minha presença e ser perfeito. Olha só, fala em Mateus 5:48, Jesus falando: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. E olha 1 Pedro 1:16, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Então, todos esses conceitos, todas essas instruções, para nós sermos mais parecidos com o Senhor. Tá? É interessante, né, esse conceito, principalmente que quando fala da santificação, que é ser parecido com Cristo, porque aí nós pensamos: como é que está a minha santificação? Como que eu tenho agido nas situações diversas que estão diante da minha vida? Será que eu tenho parecido com Cristo? Será que eu tenho refletido essa imagem de semelhança através da minha santificação, aquelas pessoas que estão à minha volta, ou não? É uma reflexão. A santificação, o item 3 aí, o último tópico, o último subtópico. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Olha só, o que ele fala aí no meio da lição. Ele diz o seguinte: logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida, mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Olha só, a vontade dele é que essa santificação ela ocorra plenamente no novo homem, que é nascido segundo Deus. Então esse processo, ele é contínuo e ele é imprescindível para o novo homem, que realmente teve esse alcance, é uma nova criatura. Por quê, meu irmão? Porque senão não vai valer nada. Sem santificação, o que a Bíblia diz? Olha lá em Hebreus 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta. Se eu parei na justificação e eu não deixo a santificação operar em mim, eu não me esforço nesse sentido, com os meios de graça, entendeu? Orando, buscando o Senhor,
eu vou falar para vocês, vai ser em vão, porque sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E ele fala que nenhum impuro entrará na Jerusalém Celeste, mas aqueles que se santificarem, né? Então aqueles que afastarem. Olha o que Apocalipse 21:8 fala, tem que ser sério, irmãos. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Essa é a segunda morte. Ou seja, esses não entram, ou seja, esses não permitiram o processo da santificação e não quiseram o processo da santificação. Eu vou ler esse texto na versão da Bíblia, a Bíblia Viva, que fala, dá uma luz sobre esse texto. Olha o que fala na versão Viva, Apocalipse 21, versículo 8. Diz assim, mas os covardes que deixam de me seguir e voltam atrás, e aqueles que são infiéis, e os corruptos, e os assassinos, e os imorais, e aqueles que convivem com demônios, e os adoradores de ídolos, e todos os mentirosos, o destino dele é o lago que queima com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Olha, tem que ser sério, irmãos. Vale a pena, irmãos, deixar a palavra nos lavar, deixar o Espírito Santo nos constranger, mostrar que nós estamos errados, pedir perdão, quebrantar nosso coração. Vale a pena sofrer o dano, porque isso faz parte do processo de santificação. Jesus sofreu dano por nós e às vezes nós não aceitamos sofrer prejuízo, sofrer dano e nós queremos, eu vou pagar na mesma moeda, vou revidar, e nós precisamos dessa santificação em todos os aspectos da nossa vida para nós sermos mais parecidos com Cristo e assim nós podemos ver o Senhor. Olha só, eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte, no processo da santificação, nós podemos até tropeçar, viu? Nós podemos errar, podemos pecar, mas se acontecer isso, devemos procurar a nossa purificação, a nossa restauração. E aí, 1 João, no capítulo 1, versículos 7 e 9, diz o seguinte, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e na verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça. 1 João 1, 7 a 9. O que é o remédio então? Pecou, confessa, pede ao Senhor para nos perdoar e ele é fiel, ele tem poder para isso. O que Jesus conquistou para nós, irmãos, é maravilhoso demais, né? É uma aliança superior a qualquer tipo de outra aliança, qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de convicção. É aquilo que Jesus fez através da sua obra, através da sua pessoa. E ele tem todo o poder para salvar aqueles que se chegam a ele. Em Hebreus, no capítulo 7, versículo 22 a 25, falando a respeito dessa superioridade, dessa obra de Jesus, diz o seguinte, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador, ou seja, aquele que garante, de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, Jesus continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que a ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só, quem é esse Jesus? Ele tem poder para salvar, ele tem poder para interceder, ele tem poder para convencer. Nós precisamos nos render e deixar ele transformar a nossa vida. Na conclusão, ele diz que quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus, e realmente é, irmãos, é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus e eu sou muito grato a Deus por um dia ter alcançado a minha vida. E eu tenho um texto de Efésios que fala muito no meu coração, Efésios 2, versículo 1 ao 6. E eu quero encerrar essa lição lendo esse texto para você. Não está aí na sua revista, mas eu quero ler para você. Diz assim, e ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6. É isso que Deus faz. Nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. E Ele nos fez nascer de novo. Nascemos do alto,
pela bondade de Deus, pelo agir de Deus, pelo lavar regenerador da palavra, fomos batizados, sepultamos o velho homem e agora nós ressurgimos para a vida com Cristo e através da ministração do Espírito Santo somos convencidos todos os dias. Fomos justificados. O que Cristo fez foi imputado a nós. Agora nós somos justos diante de Deus, nós podemos orar como os filhos, fomos adotados por Ele, estamos na sua família, protegidos, abençoados por Ele. E um dia nós vamos estar com Ele eternamente, quando nós vamos receber um corpo glorificado. E enquanto isso não acontece, Ele vai nos santificando e nos tornando cada dia pessoas melhores. Se você não está vivendo essa cronologia de hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, alguma coisa está errada. É necessário orar mais, é necessário buscar mais, é necessário chorar mais, é necessário quebrantar mais para que o Senhor possa fazer essa obra. Ele tem poder para fazer. Basta eu e você confessarmos a Ele nossos pecados e pedirmos ajuda a Ele. E Ele tem prazer em nos ajudar e nos abençoar. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, você é um novo homem em Cristo Jesus. Não são seus méritos, não é a sua força, não é a sua religião, mas é o que Jesus fez. Os méritos são de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, e que Ele possa te abençoar. Eu te desejo um ótimo domingo e que você possa ser abençoado com essa lição maravilhosa, e eu desejo a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos.